A cidade de Éfeso era considerada no seu tempo a terceira maior cidade do Império Romano. Para aquele tempo ela era uma cidade com mais de 250 mil pessoas aproximadamente. Era uma grande cidade, e dessa grande cidade surgiu uma das maiores igrejas do mundo bíblico, a igreja de Éfeso. Ela foi organizada por Paulo em Atos 18 e Atos 19, e os seus presbíteros foram orientados na praia de Mileto, quando receberam de Deus a instrução da palavra ministrada pelo apóstolo Paulo. Era uma igreja viva, uma igreja operosa, uma igreja cheia de dons espirituais, uma igreja liderada por grandes homens de Deus. Foi fundada por Paulo, foi pastoreada por Timóteo. No final da vida de João, ele foi tirar a aposentadoria dele como membro da igreja de Éfeso. Então era uma igreja que recebeu os principais homens do cristianismo bíblico em sua composição. E as cartas que Jesus escreve no livro de Apocalipse, a primeira delas é a carta dirigida, endereçada à cidade e à igreja de Éfeso. Esta carta, alguns historiadores vão falar que tem uma aplicação no passado, que era o primeiro período da igreja, mas nós sabemos que isso não pode ser comprovado, e aí que surge a chamada aplicação profética, que pode se aplicar a qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, as verdades que estão contidas nesses trechos que nós fizemos a leitura. Para vocês terem uma ideia, e aqui é o que nós vamos abordar nessa noite junto com vocês, nesse texto nós vamos destacar 3 lições dessa igreja se relacionando com Jesus e Jesus se relacionando com essa igreja. E ao fim, nós queremos aplicar tudo isso em nossa vida para chegarmos a uma conclusão e mudarmos as nossas práticas. Para vocês terem uma ideia, aqui você tem um mapa da Ásia, aqui é mais ou menos onde é a Turquia hoje, e a cidade de Éfeso ficava aqui, às margens do mar Mediterrâneo, bem perto, e era uma cidade muito bem localizada. E Jesus endereça a primeira carta para essa igreja. E o primeiro ponto que nós vamos destacar é justamente o que o texto nos ensina sobre a autoridade de Jesus Cristo sobre a igreja. No verso 1, Jesus fala que tem os anjos na mão, as estrelas nas suas mãos, está no meio da igreja. No verso 2 fala que Jesus conhece as obras. No verso 5 Jesus fala, eu virei. No verso 7 Jesus fala, eu recompensarei. Isso nos faz pensar a autoridade que Jesus tem sobre a igreja. Se vocês olharem para o versículo de número 1, está escrito, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. No capítulo 1, João explicou qual é o significado das 7 estrelas. São os 7 anjos, e esses 7 anjos são os mensageiros de Deus. A explicação mais óbvia para o que seja, ou quem são esses anjos, são os mensageiros que Deus colocou em cada igreja, ou seja, os pastores de cada igreja. Então, quando Jesus diz, eu tenho as 7 estrelas na minha mão direita, Ele está declarando, eu tenho os pastores da igreja, os líderes da igreja, na minha mão direita. A mão direita na Bíblia sempre foi um símbolo de autoridade, sempre foi um símbolo de poder. Quando o último filho de Jacó estava nascendo, a mãe dele registrou ele com Benoni, que significa filho da minha dor. Estava amaldiçoado para o resto da vida. O pai dele, sabendo da influência do nome sobre a pessoa, naquela época, coloca o nome de Benjamim, que significa filho da minha destra, filho da minha força.
Quando Jesus está dizendo: eu tenho as 7 estrelas na minha mão, Ele está tentando mostrar para nós que é Ele quem controla, quem estabelece os líderes da igreja, é Ele quem coloca onde quer, é Ele quem move para onde quer, é Ele quem faz o que quer. Exatamente aquilo que Paulo disse em Atos 20, 28, que é o Espírito Santo quem constitui os bispos da igreja. Isso nos faz pensar nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 49, verso 16, onde ele disse que Ele tem gravado o seu povo na palma de suas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós não estamos nesse mundo sozinhos. Nós não estamos neste mundo solto. Nós não estamos nesse mundo sem esperança. Tem alguém, e esse alguém é Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, que tem nos segurado pela destra da sua justiça, que tem nos sustentado na palma de suas gloriosas mãos. Louvado seja Deus por isso e por todas as coisas. O que fica claro no verso 1, 2, 5 e 7 é a autoridade de Jesus Cristo sobre a igreja. Jesus tem as 7 estrelas em sua mão. Mas o verso 1 continua: e o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que chama a atenção no verso 20 de Apocalipse 1 é que os candeeiros são explicados como as 7 igrejas. Por número 7 nós entendemos um número completo. Isso nos faz entender que Jesus está no meio de toda a igreja verdadeira. E a pergunta que fica é: qual é a igreja verdadeira segundo a Bíblia? A igreja que prega a palavra de Deus, que administra corretamente as ordenanças e que aplica a disciplina eclesiástica em seus membros. Jesus está dizendo: eu estou no meio dos candeeiros, eu estou no meio da igreja, Ele está no meio do seu povo. Nós estamos vivendo um tempo em que, se eu falar para vocês que Jesus está aqui, amém, pastor, glória a Jesus, amém, tomara que eu não demore para ir embora. Mas se falasse para alguns, ou infelizmente para muitos, que um anjo está aqui, com uma bandeja dourada, com chave de Jaguar, Porsche, Land Rover, pronto para distribuir para aquele que quer oferecer um sacrifício na fogueira, o pessoal glorificado. Nós temos que entender, irmãos, que mais do que anjo, quem está no nosso meio é Jesus. A garantia de que Ele está em nosso meio não é o arrepio que você sentiu na espinha na hora do louvor. A garantia de que Ele está no nosso meio não é a alegria que você está no seu coração. A garantia de que Ele está no nosso meio é a palavra de Deus que nos ensina que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está entre o seu povo. E por que é 2 ou 3? Porque o primeiro é Ele. Ele sempre será o primeiro. Ele mesmo disse em Apocalipse que Ele é o alfa, o primeiro, e Ele também é o ômega, é o último. Ele é tudo para as nossas vidas, e Ele está no nosso meio. Isso mostra a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. Nós não estamos aqui sem um Senhor. Nós temos um Senhor que tem a igreja na mão e está presente na sua igreja. Verso 2: Jesus conhece. Olha o verso 2: conheço as tuas obras. Jesus conhece. Jesus conhece. Se Ele tem a igreja na mão e se Ele está no meio da igreja, Ele conhece a igreja. Ele conhece o povo dele. Ele conhece os seus filhos. Diz o texto: conheço as tuas obras. E no versículo 2 e no versículo 3, Ele conhece tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é mal, que está no verso 4. Jesus conhece de tudo, irmão. Engano nosso quando nós achamos que nós podemos esconder alguma coisa de Jesus. Ele conhece. Ele conhece. Olha o que Ele conhece no verso 2: conheço as tuas obras. Ele conhece o trabalho do povo dele. Conhecia o trabalho dos Efésios. Conhecia o trabalho daqueles que estavam ali na igreja de Jesus. Conhece o teu trabalho hoje.
conhece a cesta básica que você abençoa quem tem fome, conhece a roupa que você dá para quem tem frio, conhece a oração que você faz para quem está passando por dificuldade. Ele conhece o teu trabalho, conhece as tuas obras. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E sabe que você tem feito tudo isso e não tem desistido. Louvado seja Deus por isso. E Ele conhece muito mais. Ele sabe que no teu coração não há espaço para aquilo que é mentira, para aquilo que é errado. Porque Ele fala, não pode suportar os homens maus. Ele continua a dizer, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E no versículo 6 ele vai falar, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus conhece tudo de bom que nós fazemos. E não espere você ser reconhecido pelo homem. Não espere você ter uma placa em sua homenagem. Saiba que Ele conhece tudo de bom que você faz. Ele sabe de tudo aquilo que é bom que você faz. Só que Ele também sabe aquelas coisas ruins que você pratica. Porque o versículo 4 ele aponta, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Eu conheço que você faz coisas boas, mas eu também conheço que você faz coisas ruins. Jesus conhece isso. Ele conhece. E diante dele nada fica oculto. Tanto é que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 13, declara que todas as coisas, não é um pouco delas, mas todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, com quem nós vamos ter que prestar contas um dia. Ele conhece. É por isso que nós entendemos que a carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, mostra a autoridade de Jesus sobre a igreja. Ele tem a igreja na mão, ele está no meio da igreja, ele conhece a igreja, tanto o que é bom quanto aquilo que não é mal. E pelo texto do verso 5 e 7, Jesus Cristo é o único que tem o poder de decretar o estado eterno das pessoas. Tanto é que no verso 5 ele fala, se você não se arrepender, eu virei e removerei o teu castiçal, ou o teu candeeiro, ou o teu candelabro, porque são sinônimos. E essa palavra remover tem uma explicação bem interessante. A cidade de Éfeso era cortada por um rio chamado rio Cáister, e esse rio secou. A cidade teve que ser movida de um lado para o outro, por causa do rio ter secado. Jesus está falando para a igreja de Éfeso que sabe que uma cidade inteira teve que se mudar em virtude de um rio que secou. Quem dirá ele não ter poder para mover uma igreja, para tirar uma igreja, para destituir uma igreja? Jesus é o único que pode decretar o estado eterno do homem. E no verso 7 ele fala, quem vencer eu darei que coma da árvore da vida. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, aquilo que Eva não conseguiu fazer, aquilo que Noé não conseguiu fazer, Ele está mostrando para o seu povo que é possível chegarmos no lugar que esses não chegaram. Ele conhece e Ele tem poder para decretar o nosso destino eterno. É por isso que a carta de Jesus para a igreja de Éfeso é uma carta que mostra em primeiro lugar a autoridade de Jesus sobre a igreja dele. Grave isso no seu coração, irmão. Igreja não é comandada por homens. Igreja não é comandada por organismos humanos. Igreja verdadeira é comandada pelo Cristo que inaugurou ela naquela cruz e que dará fim nela quando voltar nas suas nuvens de glória para buscar o seu povo. Nós servimos a Jesus e esta igreja é comandada absolutamente por Cristo. Ele está no controle de toda a sua igreja. A autoridade dele está sobre nós. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos sobre o relacionamento da igreja de Éfeso, de Jesus com a igreja de Éfeso. A autoridade absoluta de Jesus sobre a igreja. Se nós continuarmos a olhar agora com um pouco mais de atenção, verso 2, 3 e 4, e 5, e 7 também, nós podemos destacar o estado da igreja de Éfeso.
Nós vamos olhar o estado da igreja de Éfeso, tanto no passado quanto no presente e no futuro. Por exemplo, se você ver o verso de número 2, na nova tradução da linguagem de hoje, você vai ver o passado dessa igreja. A igreja tem um passado de fervor, é uma igreja fervorosa no passado. Olha o que está escrito no verso 2: eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito, trabalharam está no passado, e aguentaram o sofrimento com paciência, isso também está no passado. Trabalhar bastante e sofrer com paciência é marca dos discípulos de Jesus do Novo Testamento. Sei que vocês não podem suportar as pessoas más, e sei que puseram a prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. Isso tudo está no passado. Uma igreja fervorosa, irmão, no passado. Ele continua: e assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Olha o verso 3: vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Tudo isso está no passado. Isso é um passado de fervor. O pessoal era crente de verdade lá no passado. E se nós fôssemos parar para conversar com alguns irmãos, quantas histórias boas do passado nós estaríamos ouvindo agora? Pastor, no passado eu era de oração. Pastor, quando eu me converti eu era alguém fervoroso. Pastor, eu pregava em tudo quanto é lugar. Eu fazia questão de ir de ônibus para mim poder falar de Jesus para as pessoas. Pastor, eu trazia as pessoas para a igreja. Pastor, eu levava as pessoas da igreja. Pastor, eu era muito envolvido com a obra de Deus. Pastor, tudo isso eu fazia no passado. Isso mostra o passado de fervor que muitas pessoas têm na presença de Deus. Nós estamos como a igreja de Éfeso, com um passado fervoroso. Primeiro ano da conversão, acaba com tudo, no bom sentido da expressão. É alguém que está sempre envolvido com as coisas de Deus. E aí vem a faculdade, já naquela esmorecida na fé, porque não consegue entender que é na faculdade que essa pessoa deve mostrar todo esse fervor. Aí depois vem o casamento, já diminui ainda mais o fervor, porque ela não entende que é no casamento, no matrimônio, que a pessoa deve mostrar o seu fervor espiritual, de viver uma vida em comunhão com Deus. Aí depois vem os filhos, e não consegue mais entender que é na criação ou na educação da família que deve existir um pleno fervor espiritual. O fato é que para muitos de nós que estamos aqui hoje, falo isso me olhando ao espelho, o nosso passado é um passado fervoroso. A igreja de Éfeso está com um passado fervoroso. O versículo 4 vai nos mostrar agora o presente. O presente da igreja de Éfeso é um presente de abandono. Eu vou ler o verso de número 4 na NTLH. Porém tem uma coisa contra vocês, é que agora, não no passado, o passado de vocês é bênção. Porém tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. É um passado de abandono. A Almeida traduziu isso como primeiro amor, mas a NTLH traduziu isso da maneira correta. Não é uma questão de primeiro ou segundo amor, só existe um amor. E o que a NTLH está tentando nos ensinar é que nós não amamos mais como amávamos no princípio. Nós não amamos mais como nós amávamos no princípio. Nosso coração já não bate do mesmo jeito para Jesus. Naquele tempo que nós nos convertemos, nós ouvíamos a pregação da mulher do fluxo de sangue e nós chorávamos. Nós queríamos ser a mulher, tocando no vestido de Jesus. Hoje nós ouvimos a pregação da mulher do fluxo de sangue. Muitas vezes nós falamos, mas de novo isso? Eu já sei o que vai acontecer. Ela vai tocar no vestido de Jesus e vai ser curada.
Lá no passado, quando nós ouvimos a pregação de Gênesis 3, a queda do homem, nós estávamos ali nos identificando com a maior tragédia da humanidade. Hoje, quando nós vamos ouvir esse tipo de pregação, nós indagamos no coração, não falamos para não passar por mal educado. Eu já sei que eu sou um pecador, eu queria ouvir coisas novas, diferentes. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que nós não amamos a Jesus como nós amávamos no princípio. Não amamos quando nós amávamos Ele no princípio. Nós não temos mais aquela coragem de não mentir por Ele. Nós não temos mais aquela coragem de chorar pelo pecado por Ele. Nós não sentimos esse amor, essa intensidade como era no começo. Nosso coração já não bate mais como batia. Passado fervoroso, presente de abandono, e o futuro é um futuro indefinido, porque no verso 5 Jesus apresenta uma saída, no verso 7 ele apresenta outra. No verso 5 ele fala: se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candeeiro. No verso 7 ele deixa claro: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A pergunta que eu faço para nós, não é para vocês, é para nós, é essa pergunta que lateja no meu coração: e se Jesus voltasse agora, qual seria o teu futuro? Qual seria o teu futuro agora? Do passado você sabe, do presente você já está habituado. A pergunta que eu te faço é: o futuro, daqui para frente, o que seria da sua vida se Jesus, se a trombeta soasse agora? Nós temos que entender, irmãos, que aquilo que nós fazemos hoje traz implicações diretas para a nossa eternidade. Aquilo que nós estamos fazendo hoje, a vida que nós estamos levando hoje, tem muito a ver com a eternidade, o lugar que nós vamos passar a nossa eternidade. Se o seu passado é fervoroso, e se você sabe que é bom ter um passado fervoroso, por que é viver esse presente como nós estamos vivendo? Sabendo que isso está gerando incerteza no nosso coração. Para onde nós vamos? Se dependesse hoje, se Jesus voltasse hoje, qual seria o teu destino final? Qual seria a tua parada? Onde vocês passariam a eternidade? Essa é a pergunta que martela na nossa cabeça hoje. O teu passado não vai servir para definir o teu futuro. A questão é o agora, é o presente. E o que ele fala que tem contra nós, porém tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Me desculpe. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Esse texto que nós lemos nos mostra a autoridade de Cristo sobre a igreja. Esse texto que nós lemos nos mostra o estado da igreja de Éfeso. E esse texto apresenta um apelo para a igreja. Não é um apelo para os ímpios, é um apelo para a igreja. É um apelo para a igreja que Jesus está fazendo no verso 5. O apelo de Jesus é um apelo muito interessante. Olha o verso 5, irmãos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ele está falando isso para a igreja. Lembra. Você é um ser racional, inteligente, foi dotado dessa capacidade de memória de longo prazo, memória de curto prazo. Você tem condições de conhecer e de saber onde foi o lugar quando começou as coisas darem erradas. E se vocês fizerem algumas perguntas para si mesmos, vocês encontrarão resposta. Será que não foi quando vocês começaram certas amizades perigosas? Será que não foi quando iniciamos o uso desenfreado das redes sociais?
Será que não foi quando nós perdemos o zelo pela obra de Deus? Nós temos que lembrar, irmãos. Se Ele está pedindo para lembrar, é porque é possível lembrar. Se Ele está falando, lembra onde vocês caíram, é porque é possível nós puxarmos a nossa memória onde é que foi que a coisa começou a tomar esse rumo. E essa lembrança não é para você dar risada, se alegrar com isso, não. Ele fala ainda, arrepende-te. E um dos significados dessa palavra arrependimento no Novo Testamento é mudança de mente em relação ao pecado. É quando você olhar para o seu estado e falar, Deus, não é isso que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não aguento mais viver essa vida afastada do teu propósito. Eu não aguento mais viver essa vida longe daquilo que o Senhor tem para mim. Isso é se arrepender. E o arrependimento vai te levar para um outro lugar. Verso 5: e volta à prática das primeiras obras. Voltar. Arrependimento que fica só no pensamento é remorso. Arrependimento sincero vai nos levar a voltar para aquele lugar que Deus sempre quis que nós continuássemos. O arrependimento bateu no coração do filho pródigo. Ele se lembrou de como na casa do pai ele era bem cuidado, mas somente o voltar para a casa do pai concretizou aquele ato de arrependimento. O que está faltando para nós hoje, irmãos, é para fugirmos das teorias e irmos para a prática. Fugirmos das teorias e irmos para a prática. Ele está nos chamando nessa noite. Volta, meu filho, volta. Está na hora de voltar. Está na hora de parar de sofrer essa vida que você está levando, essa vida longe de Deus, longe da casa de Deus. Ele está chamando, volta. Tem uma história que eu gosto muito, de uma jovem que morava numa pequena cidade do interior. E essa jovem decidiu no seu coração conhecer os prazeres desse mundo. E um dia ela fugiu de casa, entrou no ônibus e partiu para a capital. A mãe chegou em casa, olhou para a cama. A mãe sempre foi trabalhadeira, sempre deu o que pôde dar para a filha. Ela olha para a cama arrumada, a filha havia abandonado ela. O coração despedaçado daquela mãe entra no ônibus em direção à capital. Ela vai até a rodoviária, vai até as praças, não encontra a filha. Quando ela vê que não dá mais para encontrar, ela decide voltar para casa. Voltando para casa, em cada parada que o ônibus fazia, ela deixava um bilhete no espelho do banheiro feminino. Quando aquela jovem chegou na capital, ela foi badalada, porque ela era jovem, era bela. Os homens cobiçavam ela. Chegou um momento em que o tempo foi passando, e o tempo é justo para todo mundo. Ela já não tinha mais tanta beleza, já não era tão cobiçada assim. Chegou um momento que ela teve que vender o próprio corpo para pagar o alimento, se prostituindo, vivendo uma vida miserável longe de casa. Até que um dia ela, cansada da vida que estava levando, entrou no banheiro de um posto de combustível, olhou para o espelho e viu o seu rosto surrado pelo tempo, maltratado pelas noites, mal dormida, pelo abuso das drogas. E ela viu uma mensagem no canto do espelho, e nessa mensagem estavam os seguintes dizeres: não importa onde você esteja, não importa como você esteja, apenas volte para casa. A mãe dela tentou falar aquilo que Jesus disse para a igreja de Éfeso: volta para aquele lugar da qual você nunca deveria ter saído.
Se nós voltarmos, nós temos uma promessa: ao vencedor dar-lhe esse alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Traduzindo as palavras de Jesus: ao vencedor, eu vou te levar para um lugar que Adão não conseguiu chegar. Porque eu, como Deus, em Cristo Jesus, declarando isso, como Deus, posso te levar a esse lugar. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos voltarmos essa noite, a abandonarmos a mediocridade, a amarmos a Ele como nós amávamos no princípio, fazer todas essas coisas fervorosas com amor no presente, para a glória de Deus. A Deus seja honra e glória pela exposição da sua palavra. As suas palmas louvam o nome do Senhor.